Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula síncrona nessa tarde maravilhosa de sexta-feira, prevendo o fim de semana maravilhoso, né? Tudo em paz. Depois de uma semana excelente de prova e de diagnóstica e de recuperação e de segunda chamada, estamos aqui mais uma vez numa sexta-feira da nossa luta, né? Gente, eu vou começar pedindo desculpa porque eu tô com a câmera desligada e também por conta dos barulhos de fundo. Hoje eu não estou no meu ambiente padrão de gravação. Eu tive uns problemas e não pude fazer a gravação em casa. Mas, a gravação não, né? No caso, a transmissão em casa. Mas vamos aqui seguindo firme e forte com nossa aula. Então, a aula dessa semana foi... Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo de hoje de manhã. Vamos começar com restabelecimento? Arthur, não estou no meu habitat natural. Vamos começar por restabelecimento. A aula de restabelecimento dessa semana foi falando sobre servidor de arquivo. Gente, ainda tinha tanta coisa que eu podia falar. Eu fiquei assim, eu disse, não vou aprofundar muito, não. Porque a gente não vai ter a oportunidade de fazer a prática no laboratório. Mas aí eu já quero começar perguntando a vocês. Vocês lembram o que é RAID? Arthur, tu lembra? Não, Não? não. Rúbio, Elisa, Ana Maria, ninguém lembra o que é RAID? Não. RAID é aquele sistema de organização onde eu posso colocar mais de um HD e um ficar colocando sempre a cópia do outro. Então, por exemplo, no RAID 1, tudo começa com RAID 0, né? O RAID 0, eu escrevo metade do arquivo em um HD e metade do arquivo no outro HD. E aí eu tenho o dobro de velocidade de escrita e o dobro de velocidade de leitura, RAID 0. O RAID 1, tudo que eu escrevo em um HD, eu escrevo em outro HD, são dois HDs. Tudo que eu escrevo em um, eu escrevo no outro. Para que é que isso serve? Se meu HD corromper, o outro assume, tem uma cópia de backup automática, síncrona, instantânea para assumir. Então, RAID 1, tudo que está no HD está no outro. E não é uma cópia. Não é, todo dia eu faço backup de um HD para o outro. Não. Ele é simultâneo. Ao mesmo tempo, enquanto eu escrevo em um HD, eu escrevo no outro HD também. E aí, se um HD falhar, se der um erro, se corromper, se queimar, o outro assume o lugar do primeiro automaticamente. Automaticamente. Eu nem sento, o sistema nem trava. Ele só pega o outro e vai-se embora e vê a notificação de que tem um HD queimado. Ok? E aí tem outras variações. Tem outras variações de RAID que ficam mais complexas, e tiram essa proporção de 1 para 1, né? Então, existe esquema de RAID que você pode colocar N HDs e 2 HDs de backup. E aí você não guarda o arquivo inteiro nesses HDs de backup, mas ele guarda um valor verificador. Então, por exemplo, eu posso garantir a integridade de 8 HDs utilizando mais 2 HDs extras só para backup. Então, Rômulo, como é possível que os arquivos de 8 HDs caibam dentro de 2 HDs, considerando que todo mundo tem o mesmo espaço? É uma aula para eu falar sobre isso, é literalmente uma aula, mas é possível. Eles não pegam um arquivo inteiro, eles pegam só um verificador para ver se foi corrompido, e vida que segue. Então, assim, existem várias formas de organização em RAID, e eles são pensados em integridade de dados. É bem legal, Arthur. Inclusive, o formato se vocês tiverem, tomara que vocês tenham assistido o vídeo do Diolinux, primeiro ele formata o HD, ele formata o HD em ZFS, não é NTFS, não é FAT32, não é FAT16, não é EST-FAT, não é nada disso, é ZFS, é o tipo de formatação que a gente ainda não tinha visto aqui na escola. Esse tipo de formatação permite, possibilita, favorece justamente a implementação de RAID nos HDs.
Então, aí, não os FS não é feito para computador doméstico, para computador comum, para computador de trabalho. Ele é feito para servidores. E ele facilita essa adição e remoção de HDs e substituição. Ok? Então, você pode ter um servidor com 10 HDs. 10 HDs de 1 tera, totalizando, 10 HDs de 1 tera, totalizando 8 teras de armazenamento, aproximadamente, e 2 teras que são inutilizados para você, mas que servem como backup. O que isso quer dizer? Que dos seus 10 HDs, você pode queimar até 2 sem perder nenhum dado. Se queimar o terceiro, aí você perde todos os dados. Ok? E aí existem várias formas de organização, né? Por exemplo, se você tiver um RAID 1, que são dois HDs clonados, né? Um é clone do outro. Se um HD queimar, você não perde nada. Se 2 HDs queimarem, você perde tudo, né? Que foram todos os HDs que queimaram. E aí existem vários tipos de RAID, vários tipos de aplicações. E o FreeNAS, ele serve justamente, especificamente para isso. Inclusive, aquele sistema embarcado que eu mostrei para vocês, que é um HDzão bonitão, que chega até 21 mil reais, ele utiliza dentro dele o FreeNAS. Ele é uma interface para o FreeNAS. Os caras pegaram o FreeNAS, colocaram numa caixinha pequena e venderam. Então, você pode fazer isso e economizar algum dinheiro no meio do caminho. Então, aí, pronto. A primeira pergunta era sobre o RAID, né? RAID ZFS. Tanto lembrado, eu acho que vocês viram isso em sistemas operacionais, viu? Se eu não me engano, isso é de sistemas operacionais. Não é um conteúdo difícil, porque a gente acaba não aplicando. É só teoria. Mas não é difícil encontrar vídeo a galera usando. A galera gamer gostava, teve uma época que a galera gamer gostava muito de fazer RAID 0 em SSD. Comprava um computador, colocava 2 SSDs e colocava em RAID 0. Para ficar o dobro da velocidade. Só que já está tão rápido, já está tão rápido que os SSDs que a galera não faz mais isso. Sem falar que, como a metade dos arquivos está em um SSD e a outra metade do mesmo arquivo, está no outro SSD, se houver uma falha, se o SSD falhar, der um erro no SSD, se o SSD queimar, você perde todos os arquivos. Se um falhar, você perde todos. Então, ele faz o contrário do que a maioria das RAIDs faz, que é proteger os seus dados. Então, na verdade, o RAID 0, os seus dados ficam mais vulneráveis, porque adiciona mais um ponto que pode falhar. É mais um elo na corrente que pode estar enferrujado e pode danificar seu computador. Em troca de quê? Em troca de performance, de ficar mais rápido. Então, tendo feito essa revisão rápida, básica, simples, tranquila, de RAID, aí eu pergunto para vocês entenderam ou eu estava falando grego naquela aula toda? Aquele meia hora de vídeo que eu mandei para vocês. Entenderam? E aí, Breno, entendeu, Brenner? Sim. Pronto. Então, existem alguns tipos de, de servidor de arquivo, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, a primeira coisa que eu falei, isso foi. Cara, tá mandando mensagem para mim sobre recuperação, meu Deus do céu. Gente, a primeira coisa que eu falei para vocês foi a importância do servidor de arquivo, né? Então, eu posso usar um servidor de arquivo na minha empresa para centralizar os dados. Então, uma coisa bem comum que existe nas empresas hoje é ou um HD externo para ficar rolando os arquivos dentro da empresa, ou pendrives infinitos para ficar passando coisa de um computador para outro, ou uma pasta compartilhada em rede. Pega um computador, compartilha a pasta em rede, igual eu mostrei para vocês na aula passada. Na aula passada? Em algumas aulas atrás, poucas aulas atrás. A gente pode compartilhar a pasta na rede. Qual o problema disso? Segurança, o cara que está usando o computador, ele está usando o computador, então se o HD ficar 100%, igual o meu computador estava aqui antes de começar a aula, ele fica muito lento, mesmo sendo um computador maravilhoso. Se o HD tiver 100%, ele fica inutilizável. E aí existem essas soluções de servidores de arquivo.
Eu mostrei para vocês uma solução mais simples possível, né, que é compartilhar uma pasta. Depois a gente viu o servidor de arquivo pronto, o sistema embarcado NAS, né, o Network Attachment System. O NAS é de Sistema de Armazenamento em Rede, a sigla em inglês. Eu mostrei para vocês, falando de prós e contras, depois eu falei para vocês sobre o Google Drive, mandei um print do Google Drive, e existem outras soluções além do Google Drive, como o OneDrive, como o Dropbox, existe um monte de solução para armazenamento em nuvem, falei de prós e contras, e por fim, eu mostrei para vocês o servidor de arquivo propriamente dito, um computador que vai servir como servidor exclusivamente dedicado para isso, e a forma de instalar, e por fim, de bônus, eu deixei a forma de instalar o FreeNAS, que é o sistema operacional feito para o servidor de arquivos. Alguma dúvida sobre essa aula de restabelecimento? Espero que vocês, assistindo o vídeo, aquele cara do Linux, ele é muito bom. Assistindo o vídeo lá, você vê bem direitinho como é que instala. Se você tiver um computador em casa, quiser instalar para testar, você não precisa nem formatar seu computador. Você coloca tudo num pendrive e tchau. É claro que tem que ser dois pendrives, né? É um pendrive para instalação do sistema e outro pendrive para ser o aspas HD do seu sistema operacional. E você já roda. Não precisa nem ter nenhum HD instalado. Ok, deixa eu ver. Lemon Squeeze, CS. É sim, Danube, eu coloquei junto o vídeo da aula de hoje. Funciona Eu não vi ainda. Herbert. Não vi ainda, é por isso que eu tava meio perdido. Ah, sim, pois pode dar uma esse vídeo é de restabelecimento que eu botei hoje de manhã. Eu vou ver então. Meu vídeo é um pouquinho grande, viu? Eu acho que é uma meia hora de vídeo. Nada. E e ainda tem o dele, do Diolinos, que deve ser mais uns 17 minutos, alguma coisa assim. E sim, funciona no VirtualBox. Só que você tem que dar uma olhadinha, viu, Herbert? Tem que ter, lembre que tem que ter dois HDs, né? No caso, um HD. Ixi, eu não sei se vai dar certo no VirtualBox, mas pode ser que dê, dá uma olhada. Você cria dois HDs virtuais. Tem que ter um HD para guardar o sistema operacional, que é um HD bem pequenininho, e o outro HD, que é o HD de arquivos. Por que isso é importante? Porque o HD de arquivos não pode ser dois volumes. Tipo, você particionou o seu disco em dois volumes. Não pode, tem que ser dois discos separados. Mas no VirtualBox, se você cria dois discos virtual. Então, Danúbio, dá para dividir, só que o ZFS não permite. Assim, é possível, mas não para servidor de arquivo. Servidor de arquivo, ele usa o HD todo e pronto. Não pode ser particionado. É uma limitação que não é tanto problema, porque quem faz isso está pensando aí em 10 tera, 8 tera, 50 tera de armazenamento em rede e não passa muita raiva. Então, no mínimo, o cara vai botar um HD de 2 tera para compartilhar na rede, ou dois HDs de 1 tera, né, para fazer o RAID 1, para não perder nenhum dado. Mais alguma pergunta de restabelecimento? Pronto. Em assistência informática, assistência informática eu passei uma raivinha essa semana para fazer essas aulas para vocês. A primeira aula, ixi, Maria, esqueci o que foi a primeira aula. A segunda aula foi sobre reparo na inicialização do sistema operacional. E a primeira aula foi placa de vídeo. Foi placa de vídeo, né? A de quarta foi placa de vídeo. Defeito na placa de vídeo. Eu mostrei, sim, eita, bem legal essa aula de placa de vídeo. Eu mostrei a placa de vídeo, assim, bem rapidamente, não me demorei em placa de vídeo de jeito nenhum, e falei sobre artefatos, que são os erros que aparecem quando aparecem algumas coisas estranhas, imagens estranhas, no seu monitor, decorrente de um defeito na sua placa de vídeo. Eu coloquei 2 vídeos, se não me engano, foram 2 ou foram 3, que mostram o processo de identificação do problema na placa de vídeo e o reparo. Existem vídeos mais aprofundados do reparo, que mostra
o rebalem, assim, todo na prática mesmo. A galera botando placa de vídeo no forno, botando placa de vídeo no forno e tal. Aí, o que é o processo o primeiro, o que é o artefato, né? Artefato são aquelas imagenzinhas que dá uma travada e ele meio que se perde, onde é que vai mostrar cada coisa. O primeiro vídeo mostra uma imagem bem clara de o que é artefato, e eu já vi vários, e não sabia qual era o nome daquele. Esse defeito, ele pode acontecer devido a um monte de coisa, e geralmente não vale a pena consertar. É melhor comprar uma placa de vídeo nova, vender a sua velha como sucata, jogar no lixo alguma coisa, tirar as partes para vender. Mas existe um processo que é o reballing. O reballing, como é que funciona? A solda nos chips da placa de vídeo, ela não é uma solda como a gente faz, como a gente conhece, como a gente faz lá no laboratório de hardware. Eles são um bocado de bolinha de solda pequenininha. E aí, essas bolinhas pequenininhas, você coloca na placa, coloca o chip em cima só encostado, e esquenta o chip, o chip esquenta a solda derrete e prega no seu lugar. Só que, como vocês devem imaginar, a chance aí o Arthur, o Danúbio já viram. Aliás, o Arthur já viu o processinho. É bem legal, só que é bem trabalhoso, exige umas máquinas bem caras e uns componentes da placa. Então, é a única forma de você colocar e tirar chips de placa, utilizando o processo de reballing. O que é o processo de reballing? É o processo de você tirar a solda, limpar o chip, limpar a placa e colocar uma solda nova. Às vezes, só esse processo já resolve. Porque, às vezes, sua placa de vídeo funciona num calor tão grande que derrete a solda e tira do lugar, provoca um curto-circuito, dá algum defeito. Só que, como o Arthur está falando aí no chat, é um processo muito caro. Então, muitas vezes, não vale a pena recuperar a placa de vídeo. E a solução é a substituição. E o processo de substituição de placa de vídeo é muito simples. Você tira a velha, bota a nova. Aí eu iria mostrar para vocês aquelas mesmas. Eu ia fazendo slide, né? Tava eu em casa fazendo os slides. Eu pensei que tinha uma pessoa me chamando. Eu tava eu em casa fazendo os slides, aí eu me vi colocando umas fotos da galera abrindo o computador, igual eu fiz no troca de HD, troca de disquete, troca de CD, dá até aquele mesmo jeito. Você abre o gabinete, toma cuidado onde você pega na placa, aí você remove o componente, coloca o componente novo com todos os cuidados, coloca os parafusinhos no lugar, fechou e tchau. Se vocês quiserem, eu posso procurar um vídeo falando mais sobre isso, mostrando o processo detalhado de reballing e da substituição de placa de vídeo. É bem tranquilo mesmo, mais fácil do que memória RAM. E memória RAM vocês já fizeram até na mão, né? Alguma dúvida sobre essa aula de placa de vídeo? Aliás, não é uma aula de placa de vídeo, não é uma aula sobre artefatos que dão nas placas de vídeo. Juninho tá querendo perguntar alguma coisa. Diga, meu filho. Que Juninho? Samuel. Eu achei parecido com o Juninho. Quer não? Pronto. E a outra aula foi a aula de inicialização de sistemas operacionais. Basicamente, velho, não vale fazer bullying com o Samuel não, viu? Gente ruim. A outra aula foi sobre reparo de inicialização do sistema operacional. E aí eu vou contar assim, eu procurei uns videozinhos e tal, mostrei. Aí eu ia ter que reiniciar meu computador para mostrar para vocês, mas basicamente o Windows tem uma ferramenta que ele inicia naquela tela azul e existe a possibilidade de você abrir o CMD, né, o prompt de comando do Windows, sem o Windows ter sido inicializado. Aí, lá você pode fazer algumas operações. O métodozinho, o aplicativo mais utilizado é aquele check disk, que é o CHCKDSK. É o check disk, que ele faz uma verificação no seu disco e muitas vezes ele encontra o defeito de inicialização
e repara, e você pode utilizar de novo, muitas vezes. Só que muitas vezes também ele não funciona, ele não dá certo. Eu percebi que quando é uma falha de atualização do sistema operacional, por exemplo, eu botei o Windows para atualizar, depois quando eu reiniciei ele não pegou mais, aquele processo não funciona. Nenhuma das vezes que eu tive problema por causa de atualização do sistema operacional, quando eu utilizei esse método, não deu certo. Quando eu tentei reparar o sistema operacional pelo método daquela aula anterior, lá no, não sei se foi o problema 6 ou 4, alguma coisa assim, também não funciona. Então, assim, reparar o sistema operacional é algo muito difícil de fazer. Você tem que ter muita sorte para fazer, mas não custa nada tentar, né? Antes de formatar, antes de perder os arquivos, você dá uma olhada no se você consegue salvar o seu SO. Eu não aconselho o reparo de sistema operacional, mesmo que funcione no seu computador, que você faça, porque esteja precisando. Você reparou o sistema operacional, conseguiu inicializar, aproveite que ele ligou, tire todos os arquivos dentro dele e formate ele, instalação limpa de novo. É o melhor que você faz, porque é um processo que ele tenta adivinhar o que foi que deu errado para ele conseguir reparar. E isso é bem difícil de fazer, e fazer de forma eficiente também é mais difícil ainda. Então, meu conselho é, se vocês conseguirem reparar um sistema operacional, vocês aproveitem para remover os arquivos e formatar ele mesmo assim, ok? E também tem a solução mestre, que eu faço desde o começo de minha faculdade, que pega o HD, bota em outro computador com Linux, com pendrive Linux, tira todos os arquivos, utilizando o Ubuntu ou alguma distribuição dessas, e depois formata. Eu acho que erro no sistema operacional não deve ser reparado, deve ser devidamente eliminado e instalado no sistema operacional limpo novamente. Eu não consigo confiar de novo no computador. Ok? Então, mas mesmo assim, eu coloquei os dois vídeos da galera fazendo o reparo da inicialização utilizando o check disk no Windows 10. Nas outras versões de Windows não muda, viu? Não muda, funciona do mesmo jeito. O vídeo é no Windows 10, mas nas outras versões não muda, funciona daquela mesma forma. Alguma pergunta sobre inicialização do sistema? Pronto. E já que ninguém tem mais dúvida, você que está no YouTube assistindo essa aula, parabéns por não ter assistido mais uma aula. Venha assistir aulas com a gente. Tem bem pouquinha gente assistindo. E mais uma vez, parabenizar todo mundo que está toda sexta-feira de tarde me aguentando aqui. Poderia estar roubando, matando, né? Mas está aqui assistindo aula. Está aqui assistindo aula, prestando atenção no titio. Poderia estar dormindo, né? Prioridade, Danúbio. Você que está no YouTube, não falte mais aula na sexta-feira à tarde. E até a próxima. Tchau, tchau.